viajei no teu olhar, em teu sorriso me apaixonei. Foi um simples toque de olhar, desde a primeira vez que te encontrei. Pérola do mar azul, brilhante nascer do sol, estrela no anoitecer, na escuridão do mar é meu farol. Foi Deus quem me deu você, bem me quer, meu bem querer. Você é tudo para mim, é um sonho que não tem fim. Aonde fores eu irei. O programa que você vai ouvir agora é uma produção independente. Os fatos e opiniões aqui expressos são de responsabilidade de seus realizadores. Atenção para o top de 3 segundos. Vem aí mais um campeão de audiência. No brilho de um sorriso, que eu entendi que foi Deus que preparou você pra mim. Eu viajei no teu olhar, em teu sorriso me apaixonei. A paz do Senhor Jesus Cristo, boa noite. Atenção para o top de 3 segundos. Quero trazer uma palavrinha nessa noite para abrir essa noite aí a programação Resgatando Almas para Cristo. Aleluia. E também depois vou passar para o pastor Oséias também dar um ok nessa noite. Depois também foi convidado o pastor Jorge para nos trazer uma palavra nessa noite. Amém? Glória a Deus. Mateus 7. Não julgais para que não sejas julgado, pois com o critério com que julgares, sereis julgado, e com a medida com que tiverdes, mediante vós medirão também. Então, aleluia, que nos diz a palavra, meus irmãos, que aonde que você está olhando? Para qual é o lado que você está olhando? Para o lado esquerdo, para o lado direito, ou você está olhando para quem? Para o Senhor Jesus Cristo? Ou você está, aleluia, buscando, aleluia, aquelas pessoas que foram humilhadas, desprezadas, aleluia, que estão lá no ralado, que estão, aleluia, precisando de um abraço. Às vezes tem pessoas que estão ali no fundo do poço, precisando de um abraço, e hoje, amados irmãos, eu digo para você, você talvez esteja aí parado, talvez tenha sido, aleluia, falado alguma palavra de um pregador, talvez de um, aleluia, que esteve lá, um pastor missionário que estava trazendo a menção da palavra, aleluia, e você tem se afastado. Quem somos nós para julgar, né? Então nós não podemos julgar, nós temos que ajudar, né? Nós temos que buscar para ajudar o povo, não tirar da igreja. Hoje o que está acontecendo, amados irmãos, que o irmão recebe uma palavra, ele sai da igreja, fica afastado, fica ali desprezado, humilhado, aleluia, e muitos não querem mais, aleluia, ajudar para voltar para a igreja. E nós estamos aqui, amados irmãos, nessa noite, pedindo para você, aleluia, compartilha essa live, compartilha para nós conseguir alcançar essas almas que estão precisando de um abraço, estão precisando de voltar para a igreja, para resgatar para o reino do Senhor. Amém? Então vamos orar nesse momento, depois vou passar para o pastor Oséias, e depois vamos passar para o pastor Jorge para complementar também. Depois nós vamos, aleluia, largar um louvor ali do Silva Santos, Eu Vencerei. Amém? Grande Deus, Pai,
Nesse momento, Senhor Deus Pai, estamos abrindo, Senhor Deus Pai, aleluia, essa emissora nesta noite, Senhor Deus Pai, transmitindo a Tua palavra nesta noite, Senhor Deus Pai amado, que venha, Senhor Deus Pai, restituir, Senhor Deus Pai, nesta noite, Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, aquilo que o Senhor queira fazer, Pai, que venha a ser feito, Senhor Deus Pai, sobre as nossas vidas, sobre os nossos lábios, nossa boca, Senhor, que venha nesta noite, Senhor Deus Pai, descer, remanacante, adabastu e remanassei, remanacante, arabastu de lamanai, oh Deus de poder, Deus de maravilha, Senhor Deus Pai, que venha nesta noite, Senhor Deus Pai, operar, Senhor Deus Pai, os teus milagres, Senhor Deus Pai, nesta noite, em nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor Deus Pai, que venha agir, Pai, que venha nesta noite, Senhor Deus Pai, falar conosco também, Senhor Deus Pai, através da tua palavra, através dos teus louvores, Senhor Deus Pai amado, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, e que seja nesta noite, Senhor, operando, Pai, aleluia, através dessas ondas sonoras, Senhor Deus Pai, de manai, remanda, canta, lava, sei, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, nós te pedimos, Senhor Deus Pai, que venha renovar nesta noite, Pai, que venha ser ebacante, aramanassei, oh Deus Pai, Todo-Poderoso, que venha falar, Pai, que venha nesta noite, Senhor Deus Pai, operar, Senhor Deus Pai, as tuas maravilhas, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, e que seja feita a sua vontade, em nome de Jesus, amém. Pastor. Glória a Deus, aleluia. Está aqui conosco, né? Uma honra no pastor André aí fazendo o programa Resgatando Almas. Pastor Jorge, é um prazer conhecer o senhor. E as portas estão abertas aí, pastor, para o senhor, a hora que sentir no coração, vir aí cantar, pregar, fazer a programação também. O nosso estúdio é esse aí que o senhor está vendo, né? É um estúdio simples, não tem muita frescura, mas nós alcançamos, vamos muito longe. Nós temos ouvintes lá nos Estados Unidos. E daqui a pouco nós vamos rodar o louvor aí. Mas, né, pastor André, enquanto o pastor Jorge faz a apresentação dele aí, nós vamos procurando aqui o louvor que o pastor André pediu. Nesta noite, eu quero cumprimentar a cada irmão, cada irmã. Quero dizer para o pastor André, obrigado pelo convite. Principalmente a Jesus. Quero cumprimentar também a família do pastor Oséias por ter aberto essa oportunidade para nós podermos estar aqui numa noite em que Deus tem marcado com cada um de nós, porque cada um de nós sabe de onde Jesus nos tirou. Quem era Jorge Cardoso? Quem era para hoje poder estar aqui junto com os irmãos, louvando a Deus? Deus me tirou lá do Montouro e me colocou para sentar junto dos príncipes. É uma promessa dele na minha vida. Eu sei que muitas batalhas enfrentei e muitas vou enfrentar. Mas Jesus está na frente de tudo. Então, eu quero deixar essas pequenas palavras. Depois, aquilo que Deus colocar no meu coração, eu trarei para cada um. Eu sei que Deus tem uma palavra. Antes de eu sair de casa, é sempre como eu faço, eu entro no meu banheiro, e eu digo, Senhor, vem comigo. Eu olho para o meu espelho ali, pastor André, e eu digo, Senhor, vem comigo. Mas faz apenas o teu querer, não faça o meu. Não deixa eu me exaltar, mas deixa eu te glorificar. Eu quero apenas glorificar a Deus. Só isso. Agradeço
primeiramente a Deus por essa rica oportunidade de poder estar aqui juntamente com os irmãos, em nome de Jesus. Foi na pureza de um olhar, no brilho de um sorriso. 21h13. Eu aprendi que a vida não é fácil. Eu sei que é difícil prosseguir. Sei que quando tudo está bem, aí não falta nada, não falta ninguém. Amigos pra sorrir a gente sempre tem. Mas quando o plano dá errado, aí te julgam fracassado, e do teu lado não fica ninguém. Os amigos se vão, e quem sorria com você te deixa jogado à solidão. É assim. Nesse mundo de aparência só se vale o que se tem. Quem tem muito vale muito e quem não tem não é ninguém. Nem por isso vou deixar de abater. Mas na lei de Deus, que se exalta é humilhado e quem se humilha é exaltado. Com amigo ou sem amigo eu sempre vou lutar, na certeza que está comigo o grande Deus, Jeová. Eu vencerei, vou lutar, vou insistir, eu sei que vencerei. Deus está comigo, meu fiel amigo, eu sei que vencerei. Qualquer dia esta muralha vai cair. Eu vencerei. A prova vai passar, a porta vai se abrir, então eu passarei. E como recompensa de todas as lágrimas que chorei, o troféu da vitória eu receberei. Neste mundo de aparência só se vale o que se tem. Quem tem muito vale muito e quem não tem não é ninguém. Nem por isso vou deixar de abater. Mas na lei de Deus, que se exalta é humilhado e quem se humilha é exaltado. Com amigo ou sem amigo eu sempre vou lutar, na certeza que está comigo o grande Deus, Jeová. Eu vencerei, vou lutar, vou insistir, eu sei que vencerei. Deus está comigo, meu fiel amigo, eu sei que vencerei. Qualquer dia esta muralha
vai cair. Eu vencerei. A prova vai passar, a porta vai se abrir, então eu passarei. E como recompensa de todas as lágrimas que chorei, o troféu da vitória eu receberei. O troféu da vitória eu receberei. Cadê os adoradores? Cadê os adoradores? Ô glória! Ô glória! Você chorou, você pediu, tanto insiste, precisando da resposta. Já não faz nenhum sentido a vida que estás vivendo, de fracassos e derrotas. Glória a Deus, seja bem-vindo, pastor Adonias. Um grande abraço também para todos que estão na escuta. Aleluias. Que Deus venha brandar nessa noite no seu coração aquilo que Ele quer fazer, não o que nós queremos fazer, porque nessa noite quem vai administrar a palavra é o pastor Jorge. Amém? Então eu peço para você nesse momento, aleluias, prestar muita atenção no que vai acontecer nesta noite, porque o Senhor, Ele pode tocar no íntimo do seu coração, porque muitas vezes você está dentro da sua casa, está numa tristeza, está angustiado, mas Deus, Ele tem visto o seu lamento, Ele tem visto tudo que você está passando dia a dia, aleluia, e Ele tem lá do alto do céu, Ele anda cuidando nos mínimos detalhes o que está acontecendo sobre a terra. E Ele terá basturiba canta la manassé, e Ele tem observado, aleluia, o que você, aleluia, está fazendo sobre este lugar, aleluia, que Ele tem te colocado para você fazer algo que ainda não está fazendo como o Senhor Jesus Cristo quer. Então por isso que você está passando essa luta, esse deserto, essa humilhação, esse desprezo, aleluia, todos os dias, cada dia não é diferente, porque como se faltasse o pão na sua mesa todos os dias, é que está faltando para você, aleluia, é exatamente o pão da divina, aleluia, do Espírito Santo de Deus. É a palavra do Senhor, aleluia, que você é para administrar, é para você pregar, aleluia, e você está lá, aleluia, muitas vezes pensando em não fazer. Mas o Senhor já tem dito, vá e faça a minha vontade, aleluia. Quantas vezes você tem deixado de sair da sua casa, aleluia, para fazer o ID do Senhor Jesus Cristo, aleluia. E nessa noite o Senhor está falando, aleluia, através da palavra dele, que muitos têm julgado, mas quem poderá realmente julgar é só o Senhor Jesus Cristo. É o único mediador sobre o céu e a terra que pode julgar. Então não olhe mais para o homem, olhe para a palavra do Senhor. Se nós olharmos para, aleluia, para o homem, para os pastores, pelos presbíteros, aleluia, todos nós somos falhos, todo ser humano é falho. Então nós temos que olhar para a palavra, que ela edifica, ela transforma e muda. Deus, aleluia, tem colocado o seu Filho sobre essa terra. E quando Ele tem passado, Ele tem levado uma multidão junto com Ele. E quando Ele tem chegado, aleluia, naquela mulher samaritana, tem apresentado, aleluia, a água da fonte da vida. Ali ela já se transformou, ela ali já foi sarada, ali ela já foi uma grande evangelista, saiu evangelizando. E hoje, amados irmãos, o que acontece? Ninguém quer mais, aleluia,
de sair para evangelizar, sair para fazer o vídeo do Senhor. Aleluia. Amados irmãos, eu vou pedir nesse momento, se alguém quiser um louvor, está disponível, se alguém quiser pedir, pode pedir. A Diana, presta atenção aí também, por favor. Tá? Se alguém pedir, pode... Aleluia, pode colocar um louvor para nós aí, pastor Zé. Uma horas e 23 minutos. Quando Jesus voltar, eu sei que eu vou morar na glória. E lá eu exaltarei na glória, com Cristo para sempre, no céu eternamente viverei, com a igreja cantarei, ao Rei adorarei na glória. Estás preparado para subir com o mestre amado pra glória. Continue, meu irmão, pois a tua salvação é tudo. Com Cristo para sempre, no céu eternamente cantará, ao Rei adorarás a glória. É lá na glória que eu irei morar, é lá na glória que a igreja viverá, é lá na glória que os salvos viverão em adoração. É lá na glória que eu irei morar, é lá na glória que a igreja viverá, é lá na glória que os salvos viverão em adoração. Aqui, Louvores 24 horas no ar. Deus tem uma bênção para a sua vida.
aqui. Se não fosse Jesus, não sei o que seria de mim. Se não fosse Jesus comigo nesta caminhada, se não fosse Jesus, tinha abandonado minha cruz no meio da estrada. Mas quando clamei de madrugada, Ele me atendeu, enxugou minhas lágrimas, disse: filha, não temas, eu estou contigo pra te ajudar. Filha, prossiga nesta caminhada, ainda que a cruz esteja pesada, pois muito em breve, por uma coroa de glória, tu irás trocar. Se não fosse Jesus ter me ajudado nesta caminhada, a levar minha cruz, que é tão pesada, sei que jamais estaria hoje aqui. Mas quando clamei, Ele ouviu lá do alto minha oração, me acolheu em seus braços, me deu força e unção, e é por esta razão que hoje eu canto tão feliz. Mas quando clamei de madrugada, Ele me atendeu, enxugou minhas lágrimas, disse: filha, não temas, eu estou contigo pra te ajudar. Filha, prossiga nesta caminhada, ainda que a cruz esteja pesada, pois muito em breve, por uma coroa de glória, tu irás trocar. Se não fosse Jesus ter me ajudado nesta caminhada, a levar minha cruz, que é tão pesada, sei que jamais estaria hoje aqui. Mas quando clamei, Ele ouviu lá do alto minha oração, me acolheu em seus braços, me deu força e unção, e é por esta razão que hoje eu canto tão feliz. Se não fosse Jesus, eu não estaria hoje aqui. Se não fosse Jesus, eu não estaria hoje aqui. Adorando a Deus 24 horas. Ia Pedro e João para um monte de oração, encontraram um paralítico em Betesda, que pediu uma esmola, Pedro não tinha pra dar. E fitou nele firme o seu olhar. Não tenho ouro nem prata,
levanta agora em nome do Senhor. E naquele mesmo instante o paralítico andou, e o nome de Jesus glorificou. É assim, o homem que tem vida de oração, com Cristo vive sempre em comunhão. Quando Ele ordena o mal, tem que ir embora. É assim, o homem que entregar sua vida pra Deus, Deus nunca desampara o servo seu. Quando ele pede, atende na mesma hora. 21h34. Diga Pedro e João para o monte de oração. Encontraram um paralítico em Betesda, que pediu uma esmola, mesmo não tinha pra dar. E fitou nele firme o seu olhar. Não tenho ouro nem prata, o que tenho isto eu te dou. Te levanta agora em nome do Senhor. E naquele mesmo instante o paralítico andou, e o nome de Jesus glorificou. É assim, o homem que tem vida de oração, com Cristo vive sempre em comunhão. Quando Ele ordena o mal, tem que ir embora. É assim, o homem que entregar sua vida pra Deus, Deus nunca desampara o servo seu. Quando ele pede, atende na mesma hora. Na mesma hora. Glória a Deus. Amados irmãos, então vamos diretamente para a palavra, depois dos louvores. E já vou passar para o pastor Jorge aí, que ele venha Deus usar ele nessa noite, através da palavra santa e poderosa. Não sei qual é a palavra que ele vai trazer, mas o papai já tem dado para ele, né? Então vamos passar a direção para ele nessa noite, para ele administrar a palavra. Amém? Mais uma vez eu quero saudar o povo de Deus na gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu convido você que tem a sua espada junto contigo, abrir a sua Bíblia em Isaías capítulo 6, aonde a palavra do Senhor nos diz: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado em um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo.
E os serafins estavam acima dele. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobriu o seu rosto, com 2 cobriu os seus pés, e com 2 voavam. E clamaram uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, que vou perecendo, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Senhor dos exércitos, o Rei, o Senhor dos exércitos. Amados irmãos, amadas irmãs, amigos, que nesta noite estão aqui nesta live, escutando algo da parte de Deus. Eu não venho aqui trazer uma história de carrochinha, não. Mas eu venho aqui trazer uma palavra que Deus tem colocado no meu coração, para trazer para cada um. Porque a palavra que eu trago ali em Isaías capítulo 6, para os leitores da palavra de Deus, ela é uma palavra onde eles dizem que o rei Ezequias era primo de Isaías. Era primo. Então, muito difícil quem se levantava contra ele. Mas chegou o momento que Deus entrou com sua ação. E Deus tirou o rei, porque precisava falar diretamente, sem intermediário, com Isaías. E nesta noite Deus quer falar contigo. Porque Isaías, ele começa a sua palavra dizendo: no ano que morreu o rei Uzias. Então, qual é o rei que precisa morrer na minha e na tua vida, para nós fazermos a obra de Deus? Qual é o rei? Quem Deus precisa tirar do nosso caminho para nós fazer a obra de Deus da maneira que Ele quer? Deus precisou tirar Uzias de próximo de Isaías, porque ele precisava. Porque Isaías, se nós vamos olhar um pouco mais para frente ali, Isaías olha para dentro de si, e ele vê que ele está igualzinho àqueles que não servem a Deus. E será que eu e você não estamos igualzinho ao mundo, levando a palavra de Deus da maneira que nós achamos que tem que ser levada, e não da maneira que Deus quer que nós levamos? Então Deus, nessa noite, Ele traz uma palavra forte, mas essa palavra ela vem como uma espada de 2 gumes, porque antes que ela corte a pessoa que está ouvindo, ela corta o pregador. É uma palavra que ela nos chama de volta, a voltar para os caminhos do Senhor, a fazer a vontade do Deus poderoso, do nosso Deus, a fazer a vontade daquele que nos chamou para esta grande obra,
E por isso estamos aqui esta noite, para uma palavra de Deus, que Deus tem colocado no nosso coração, quando Isaías diz, ai de mim. Esse ai, não é um ai qualquer. É um ai diferente, meus irmãos, minhas irmãs, meus amigos, que me escutam. É um ai diferente. É um ai de temor a Deus. Xarabacai, aleluia. É um ai de temor a Deus. Oh, glória a Deus, se nós formos olhar para os ai de Isaías, de Elias, de Isaías, se nós começarmos a olhar os ai dele, é diferente do ai que muitas vezes nós se machucamos. É um ai de arrependimento. Irmãos, eu quero só contar um relato, como Deus me trouxe de volta para os caminhos dele. Oh, Xarabacá, eu quero contar só um testemunho do que aconteceu comigo. Aconteceu com a minha família, aconteceu com meu filho. Um dia, eu sabia que Deus tinha um propósito comigo, Deus tinha um chamado na minha vida. Mas eu tinha abandonado os caminhos do Senhor. Eu tinha abandonado os caminhos do Senhor. E no ano de 2006, eu morava em Três Coroas, o Senhor nos trouxe de volta para Parobé. Porque lá em Três Coroas Deus não ia conseguir me amassar. E Deus precisava amassar o vaso. Deus precisava amassar o barro para fazer a sua obra. E no ano de 2006, nós viemos para Parobé. E no final do ano, foi quando aconteceu, no dia 24 de dezembro. No dia 24 de dezembro, nós passamos a noite com os amigos, bebendo, jogando, fazendo tudo que agrada o homem, mas nada que agrada a Deus. No dia 25, continuamos a mesma coisa, mas eu não sabia que o inimigo tinha preparado uma cilada para mim, para o meu filho, para a minha família. E no dia 25, 5 horas da tarde, o meu filho sofreu um gravíssimo acidente. Estourou o freio da bicicleta numa descida. Pastor Oséias, e eu e minha família, nós vimos tudo. Aquela bicicleta desgovernada. E o meu filho bateu no muro de um prédio ali na Nova Parobé, que antes era a fábrica do Coutinho, perto do Nilo Cabeleireiro ali. E o meu filho caiu por morto. Mas a mão do Senhor estava guardando ele. E nós fomos para esse hospital aqui de Parobé. E fomos bem atendidos. Não dá para dizer, não tenho nada para falar sobre esse assunto, não tenho nada para falar do hospital aqui. O que puderam fazer, eles fizeram. E o único que podia ficar junto do meu filho era eu. Porque por fora eu estava como eu estou conversando com vocês. Mas por dentro, o meu coração estava gravado.
Por dentro a minha alma gemia. Só que eu não podia passar para a minha família. Eu não podia passar. Eu tinha que ser o mais sereno possível. Então, chegou próximo da meia-noite. Eles vieram arrumar o meu filho naquela maca. Para nós, porque não tinha tomografia aqui em Parobé ainda naquela época. Hoje tem, graças a Deus. Levaram a Sapiranga para fazer uma tomografia. E eles me disseram para mim: daqui 10 minutos nós vamos voltar e vamos levar teu filho para fazer uma tomografia e tu vai junto conosco. E eu olhei, faltava 10 para meia-noite. Olha a meia-noite de Deus na minha vida. Olha a meia-noite de Deus na vida de muitos que estão escutando. Xarabacai, aleluia! E eu até aquele momento, eu não tinha me lembrado de Deus. Até aquele momento, pastor. Quando eu olhei para aquela maca, eu vi o meu filho morto. Eu vi o meu filho morto. E naquele momento, eu me lembrei de Deus. Eu me lembrei dos cultos que eu ia lá em Sarandi. Aqueles cultos avivados, aqueles cultos onde o poder de Deus descia. Eu me lembrei. Deus me fez me lembrar daqueles cultos. Mas eu estava sujo com as coisas deste mundo. E eu levantei as minhas duas mãos para o céu. E eu disse para o Senhor, eu disse: Senhor, eu sei que estou a centenas de quilômetros longe de Ti. Porque primeiro, antes de nós pedir algo para Deus, nós precisamos confessar que precisamos de Deus, para depois pedir algo para Deus. E eu disse: Senhor, eu sei que estou a centenas de quilômetros longe de Ti, mas não permita que o meu filho morra. E eu vou voltar a andar nos Teus caminhos e vou fazer aquilo que Tu queres que eu faça. Naquela noite nós fomos para Sapiranga. Sapiranga, Parobé, Porto Alegre, lá no HPS. Porque não tinha especialista lá em Sapiranga. E quando nós chegamos lá em Porto Alegre, o médico olhou aquela chapa, o especialista, e ele me chamou, eu estava próximo dele. Ele me chamou e ele disse para mim: pai, fica tranquilo, teu filho não tem nada. Meu filho que deu entrada para sair dentro de um caixão. Nós entramos dia 25, no dia 26, 11 horas da manhã, pela misericórdia de Jesus, para honra e glória do nosso Jesus Cristo, o meu filho estava dando alta do hospital, saindo pela porta da frente. E o meu filho naquela época tinha 18 anos, hoje tem 37 anos, para a glória do Senhor. Mas como vem essa palavra? Qual é o rei que tem que morrer? Para Jesus, para mim fazer a obra de Deus, para você que está me ouvindo esta noite fazer a obra de Deus. Qual é o rei que tem que morrer? Oh, glória a Deus, aleluia, xarabacai, aleluia. Oh, Senhor da glória, mas quando Isaías diz: ai de mim que vou perecendo no meio de um povo de lábios impuros. O que a palavra do Senhor diz? Em Salmo 1. O que ele diz? Bendito é aquele que se afasta daqueles que fazem a obra de Deus relaxadamente. Aqueles que fazem a obra de Deus da maneira que eles querem,
Faz a obra de Deus, não do jeito que Deus quer. Salmo 1. Oh, glória a Deus, aleluia. Bem-aventurado o varão que não se assenta na roda dos escarnecedores. Bem-aventurado o varão que anda não segundo o conselho dos ímpios, e nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o prazer na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. O mundo oferece muitas bandejas, mas a gente sabe o final. A gente sabe o final. Então, eu quero deixar esta palavra para mim e para você. Porque, como eu sempre digo, eu só vou até onde Deus me permite. Passou daqui, Pastor André, é de mim. E eu não preciso aparecer, só Jesus. Eu agradeço a minha oportunidade, em nome de Jesus. Glória a Deus. Então, amados irmãos, quem escutou a palavra, escutou, arrependei-vos, né? E vamos voltar para o reino dos céus, para voltar para a igreja, amados irmãos. E como eu tenho falado antes, não podemos olhar para o pastor, não podemos olhar para os irmãos, vamos olhar para a palavra do Senhor, que é ela que nos liberta, ela nos edifica, ela transforma, cura, mas a cura vem de dentro para fora, que ela vai modificando todos os dias um pouquinho. Às vezes, como você está gatinhando, a criança, ela recém-nascida, ela vai começar a crescer, ela vai começar a gatinhar, depois ela vai começar a caminhar, às vezes, e no caminho do Senhor, né? Ali ela permanecerá até o final da sua vida. Aleluia. Mas para isso acontecer, meus irmãos, nós temos que deixar ela andar no caminho do Senhor, mostrar o caminho certo, para permanecer no caminho, permanecer na graça do Senhor Jesus Cristo, porque Ele trabalha, vai trabalhando, vai transformando. Como nós falamos, né, nós temos que descer a casa do olheiro, né? Jeremias 18. Então a criança, ela vem, nós temos que ser como uma criança. Para quê? Para nós obedecer aquilo que Deus quer falar conosco, para nós fazer aquilo que Deus quer que nós façamos. Aleluia. E quantas vezes nós abandonamos o caminho? Nós esquecemos que o Senhor tem algo lá na frente para nós fazer, e nós vamos para o outro lado. Esquecemos que temos algo para fazer ali na cidade de São Leopoldo, talvez na cidade de Araricá, na cidade de Sapiranga, Campo Bom, ali Novo Hamburgo, ou Caxias. Assim Deus opera. Nós temos que estar aptos para escutar, para onde que Ele quer que nós vamos. Então, essa noite, meus irmãos, eu peço para você, vamos voltar para o reino do Senhor. Vamos fazer o ID do Senhor Jesus Cristo. Chega de você estar pagando o preço. Chega de nós estarmos pagando o preço. É o momento de nós se colocar na presença de Deus antes que o Senhor volte e derrama a sua Shekinah sobre o Brasil, que não vai ser bom, tá? Que não vai ser bom o que vai acontecer no Brasil, porque Deus vai descer a mão poderosa e vai cobrar, aleluia, vai cobrar de todos, né? Então nós temos que estar aptos, nós temos que estar na presença do Rei. Quando nós estiver na presença do Rei, nós vamos ficar sabendo na hora exata, no momento exato que vai acontecer as coisas sobre o Brasil. Ah, não adianta ficar gritando depois, por que eu não fui para a igreja? Por que eu não fui lá na casa do pastor pedir uma oração? Foi, não tem mais, não vai ter mais. Então nós temos que aproveitar agora, nesses últimos momentos que nós ainda podemos evangelizar, ainda podemos falar da palavra do Senhor. É o momento de nós abrir nossa boca
e acontecer aquilo que o Senhor quer que aconteça, não aquilo que o pastor quer, mas aquilo que o Senhor Jesus Cristo quer que aconteça sobre a minha e a sua vida. O que está faltando para a sua vida nesta noite, talvez seja a essência do Espírito Santo de Deus. Aleluias. Glória a Deus. Eu vou pedir para o pastor Oséias também, quiser trazer uma palavrinha antes de nós terminar nessa noite, eu quiser botar um louvor. Você pode estar buscando felicidade, até mesmo riquezas também. O Senhor preparou para nós o Calvário, onde de salvação. Muitos foram ali receber perdão. Calvário, monte de esperança, e por ali passar, lá no céu vai Acerte. A sequência. Aqui, Louvores 24 horas no ar. Deus tem uma bênção para a sua vida. Rádio Gospel Mais. E a hora certa. 22h02. Glória a Deus. Amados irmãos, eu quero fazer um convite nessa noite, antes de nós encerrar o programa aqui.
dia 25, aleluia, de outubro, agora sábado, vai ter uma grande vigília na cidade de Araricá, na rua Rodolfo Drey, 1625, no bairro Integração, aleluia, na Assembleia dos Santos. Você é o nosso convidado, amém? Quem vai nos trazer a menção da palavra no dia 25, na vigília, vai ser o missionário Miguel, da cidade de Parobé. Amém? Vamos trabalhar, vamos trabalhar, vamos trabalhar para Jesus sem parar. É momento de falar com Deus. Amados irmãos, amadas irmãs, você que me escuta, que nos escuta nesta noite, nesta live. Antes de nós encerrarmos essa live, eu queria convidar você que quer fazer um voto com Deus. Você que ouviu essa pregação, você que ouviu essa live, então eu te convido, agora, se você está afastado dos caminhos do Senhor e deseja voltar, toma uma atitude dentro do teu lar, aonde tu estiver agora, neste momento. Levante a mão para o Senhor, não para mim, mas levante a mão para o Senhor. E diz: Senhor, estou aqui. Estou aqui, Senhor, e quero voltar. Porque o Senhor, esta noite, está passeando em muitos lares, em muitas vidas. Nós agora vamos fazer uma ação para encerrar essa live. Mais uma vez eu quero agradecer a Deus por essa grande oportunidade. Eu quero agradecer ao pastor André por ter feito o convite. Eu quero agradecer ao pastor Oséias, sua esposa, por ter aberto a porta para que nós pudéssemos estar aqui fazendo essa live. Então, nós vamos orar. E você que tem uma enfermidade, seja onde for, coloca a mão nessa enfermidade. Ou então coloca a tua mão no teu coração e receba aquilo que Deus tem para ti. Amado e querido Deus e eterno Pai, meu Salvador e eterno Salvador Jesus Cristo, nesse momento, Senhor, eu repreendo toda obra satânica, toda obra maligna, toda obra de feitiçaria, toda obra de macumbaria, eu repreendo agora. Em nome de Jesus, toda inflamação, toda infecção, toda a obra que não vem dos senhores, aonde estiver alojado, eu repreendo agora em nome de Jesus. Ó Senhor da glória, aleluia, xarabacai, aleluia. Entra agora, Senhor, nesta casa. Entra agora, Senhor, nesta vida, Senhor, nesta alma, Pai. E que ela seja libertada pelo poder do teu sangue, Jesus amado. Aleluia. Deus está tocando meu coração, meus irmãos, que alguém tem fé através do copo de água. Então peço para você que está nos escutando nesse momento, aleluia, que pegue um copo de água, que nós vamos orar. Amém? Então, enquanto que, aleluia, vão se preparando aí, vou dar uns minutinhos para nós orar sobre esta água, para Deus fazer, aleluia, algo extraordinário na tua vida. Aleluia, o pastor já tem orado, mas vamos fazer mais uma oração. E estaremos também para a semana que vem, terça-feira,
às 21 horas, estaremos de volta aí. Aleluias. Também nós trabalhamos em construção civil. Se você quiser nos chamar para colocar a mão na arada, eu conheço qualquer tipo de projeto. Aleluias, nosso número da Construal, que é 051 997 581513. Amém? Glória a Deus. Então vamos orar nessa noite, vamos apresentar esta água na presença do Senhor Jesus Cristo, que Ele venha consagrar nesta noite, meu Deus e meu Pai amado, que venha, Senhor Deus Pai, neste momento, Senhor Deus Pai, colocar sua mão poderosa, Pai, sobre esta água agora, Pai, que venha consagrar, que venha ungir, Senhor Deus Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, que quando colocar, Senhor Deus Pai, esta água sobre a garganta, Senhor Deus Pai, que venha arrancar, Pai, o câncer, que venha arrancar, Senhor Deus, serebasturimanto e secanta labacé, todo espírito de enfermidade, Pai, todo espírito de AIDS, Senhor Deus Pai, que venha ser arrancada em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. E nós te pedimos, Pai, que arranca a mola, arranca, Senhor Deus Pai, o câncer do estômago, Pai, que venha arrancar, Senhor, canta lá, manai, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, vai agindo, vai arrancando agora, Pai, todo espírito de enfermidade, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, que seja lavado e remido no sangue do Cordeiro, em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, Pai. Exalas, turimana canta labacei, eremanda canta labaçu, em nome do Senhor Jesus, Pai. Eu profetizo a cura, Senhor, em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus Cristo, que seja, aleluia, feita a tua vontade, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Falar o que Deus fez por mim. Seu amor é tão grande assim, que deu seu filho. O seu sangue na cruz derramou, meus pecados Ele perdoou. E hoje sou muito feliz com Ele. Conseguir lhe pagar, mas parado não posso ficar. Vou seguir em frente, dizer que Jesus é a saúde para quem está doente. Onde tem o ódio, Ele traz amor, tudo fica diferente.